need somebody help, not just... Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de.m de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu vou falar um pouquinho de revisões. Algumas revisões até conhecidas, mas a gente tem algumas coisas diferentes que a gente descobriu recentemente e que abre uma brecha para que você possa revisar algumas daquelas grandes revisões que já não tem mais como você entrar com ação. Então, a gente tem aí algumas brechas que é possível ainda fazer essas grandes revisões, porque tem muita gente que não fez, que deixou para a última hora, outros que entraram em juízo e foi reconhecida a decadência. Então, a gente tem aí a salvação da lavoura. Bom, vamos falar um pouquinho da inclusão do auxílio acidente. Primeiro, é uma revisão, porque muitas vezes você vai fazer a aposentadoria da pessoa, ou você vai fazer uma revisão e você olha, a pessoa ela recebia, auxílio acidente, e na hora da aposentadoria, aquele valor não foi contado para fins de aposentadoria. Porque o que acontece? A Lei 9528 de 1997, ela estipulou o seguinte, que para quem estava aposentado, a partir daquela data, as pessoas que não tivessem aposentadoria e auxílio acidente, o que aconteceu? Elas perderiam esse auxílio acidente ao se aposentar. Então, quem já estava aposentado, recebendo aposentadoria e auxílio acidente, tudo bem. A partir daquela data, foi até uma discussão em juízo dizendo, não, mas espera aí, para quem já recebe auxílio acidente e vai se aposentar, essa pessoa pode acumular aposentadoria com auxílio acidente. Mas aí foi resolvido que não pode. E aí o que acontece? Para não penalizar tanto os contribuintes, você faz com que o salário do auxílio acidente conte como uma contribuição. Então, se a pessoa recebe 1.000 no emprego, ela trabalha com carteira assinada, recebe R$1.000. E de auxílio acidente ela recebe mais 1.000, você soma 1.000 com 1.000. Então, a contribuição daquele mês é R$2.000. Só que o que acontece? Muitas vezes o INSS não soma. Então, é importante você estar com um cliente, você conversar durante a sua reunião, você perguntar se ele recebeu auxílio acidente até a data da aposentadoria, você fazer diversas perguntas, deixar o cliente contar a história, porque muitas vezes o advogado naquele desespero, né, de pegar, já de ter outro cliente esperando aquela coisa, então por isso você tem que ter calma, você tem que ouvir e saber que aquele cliente, então se ele está recebendo se ele recebeu o auxílio acidente até a data da aposentadoria, aquele valor, ele tem que ser somado. Agora, a gente tem, muitas vezes, aí não é somado, aí já tem uma revisão, porque essa revisão aumenta o salário de contribuição da pessoa. Aumentando o salário de contribuição, você vai ter uma média salarial maior. Com essa média salarial, consequentemente, o valor do benefício, ainda que se aplique o fator previdenciário, vai ser maior do que se você não tivesse salários do auxílio acidente. E tem uma questão também, para aquela pessoa que está aposentada, e ela não está trabalhando, e ela recebe o auxílio acidente, né? E aí, na hora que ela vai pedir aposentadoria, o que acontece? Às vezes ela fica 20 anos recebendo auxílio acidente. Então, na jurisprudência, algumas teses entendem que não deve ser somado. Outras, que esse período não deve ser abrangido para fins de cálculo de aposentadoria. Outras, da qual eu me incluo, entende que sim, você tem que somar, porque se você, para aquele que trabalha, você some para esse porque ele não trabalha, não entra esse valor,
você está tratando, assim, situações dos dois que recebem auxílio acidente de maneira diferente. Então, aí você pode entrar com uma ação para que seja somado esse valor. Então, a gente já está falando aí de 2 revisões. Uma de quem não trabalha, que pode ter esse valor considerado, e outro para quem trabalha e que não estão considerando esse valor, tá? Então, a gente tem aí uma tese que dá para ser revisada, aposentadoria com quem recebia, então, esse auxílio acidente. Uma outra questão, a gente pode fazer aí uma transformação de benefício. Muitas vezes a pessoa é aposentada por tempo de contribuição, quando, na verdade, ela poderia receber uma aposentadoria especial, porque aquele período especial não foi contado. Então, mas para você converter, você tem que ter só período especial, porque a aposentadoria especial não vai entrar o fator previdenciário. E aí você vai... Ou se a pessoa continua trabalhando na atividade de risco, então vamos supor, um dentista que continua trabalhando, e todo o período dele foi especial, mas ele só conseguiu provar um determinado período. Então, ele se aposentou por tempo de contribuição e transformou o período especial em comum. Então, para o homem, o período especial de dentista, cada ano conta como 1,4. Então, cada 10 anos conta como 14. Então, ele conseguiu provar 10 anos. Então, ele ficou com 14, tá? Os outros 21 foi período normal, ok. Você pode aumentar esse período, né, para ele ter um tempo maior de contribuição, mas se ele vai continuar trabalhando como dentista, não é interessante aposentá-lo numa especial. Por quê? Ele vai ter que deixar de trabalhar. E se ele vai deixar de trabalhar, ok, mas se ele não deixar de trabalhar, você tira a aposentadoria, você pode pegar essa aposentadoria por tempo de contribuição e transformar em outra aposentadoria com tempo de contribuição maior, tá? E aí você consegue um fator menor, ou às vezes até um fator positivo, e aumenta o valor dessa aposentadoria. Então, esse é mais um tipo de revisão. E a gente tem também o risco de explosão. Por exemplo, pessoas que trabalham no metrô, no trem, porque apesar da gente não estar falando da periculosidade, a gente tem que levar em conta o risco, a integridade física. Por quê? Porque se explodir, se tiver uma explosão, vamos supor, uma pessoa que trabalha num posto de combustível, se tiver uma explosão, bastou uma vez para essa pessoa acabar, morreu. Uma explosão. Então, às vezes você vê assim, vídeo no YouTube de uma fábrica que explodiu, simplesmente acabou o quarteirão. Então, bastou uma vez estar em contato com esse risco que acabou, entendeu? Então, por exemplo, um frentista de posto, você consegue fazer a aposentadoria dele especial. Por quê? Porque tem o hidrocarboneto, que é cancerígeno, tá na própria bomba do posto. Então, ele tem esse contato. O frentista já é mais difícil, mas, por outro lado, tem o risco de explosão, e você pode colocá-lo nessa questão. Também a gente pode dizer da atividade do vigilante, porque tem o reconhecimento de atividade especial do vigilante, que é a exposição do trabalhador e também a exposição daquele trabalhador à tensão elétrica. Por quê? Porque acima de 250 volts, nesses casos, a gente não tem que falar em habitualidade e permanência, porque uma vez que teve efetivamente em contato com o agente, pode ter a vida ceifada, ou ficar incapaz para o resto da vida para o trabalho. Então, essas pessoas, o funcionário do metrô, aquele que está lá embaixo, de repente, a carga dele é tão grande, aquela energia, que se ele chega numa determinada proximidade, aquilo atrai ele para a corrente elétrica. Entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado. Isso dá para discutir, dá para levar a essa questão na atividade especial. Porque tem muita gente, tem muito funcionário do metrô que já nem utiliza mais. Fala, não, PPP não estão considerando, já deixa quieto, eu não vou nem levar em consideração. Bom, é possível sim, você consegue, então, frentista, vigilante armado ou aquele que não tem arma de fogo. Por quê? Porque o vigilante é o primeiro que morre. Se tem um assalto
se tem um assalto num posto de gasolina, ele tá lá, ele tá fazendo a vigilância lá da lojinha, porque tem um monte de caixa eletrônico, que a gente sabe que em um monte de lugar é assaltado e tudo mais. Ele é o primeiro a tomar tiro, ele é o primeiro que... Então, ele tá correndo muito risco. Então, o pessoal que faz segurança, não importa que ele não esteja armado, ele está na frente do risco. Então, bastou um tiro para acabar a vida dele. Ele pode tomar um tiro, ficar ruim, ficar com a coluna, com problema de coluna, não poder trabalhar, ficar tetraplégico, dependendo de onde pega a bala. Então, assim, bastou uma vez para acabar com a vida da pessoa. Então, ele corre muito risco. Bom, agora eu vou falar daquelas revisões que a gente não consegue mais por causa da decadência, mas que a gente achou uma brecha na lei. Por quê? Utilizando a arma do próprio bandido, porque a gente vai no INSS, você vai lá, você vai falar, olha, você está agindo dessa maneira, isso é contrário à Constituição. Daí o funcionário pega a instrução normativa que está abaixo da Constituição e fala, doutora, a instrução normativa fala tal coisa. Ok. Doutora, eu não vou fazer porque a instrução normativa manda agir de tal maneira. Ok, tudo bem. Só que aí você pega a própria arma do bandido e utiliza contra ele. Por quê? Porque a própria instrução normativa, no artigo 565, ela fala que não se aplicam as revisões de reajustamento os prazos de decadência de que tratam os artigos 103 e 103A da Lei 8213 de 91. E no parágrafo único, ela fala que os prazos de prescrição aplicam-se normalmente, salvo se houver decisão judicial ou recursal de modo diverso. Então, o que são essas revisões de reajustamento? Buraco negro, IRSM, ORTN, OTN, enfim, essas revisões que a gente ainda é possível a gente fazer esse tipo de revisão, tá? Por conta da própria instrução normativa, artigo 565 do INSS. Só que você não vai conseguir fazer essa revisão desde o dia que aconteceu, tipo há 20, 30 anos atrás. Você vai só pedir os últimos 5 anos em questão de atrasados. Mas já para quem não poderia pedir nem a revisão, já é bastante. Então, por exemplo, o buraco negro refere-se ao cálculo da renda mensal inicial mediante os termos previstos da Lei 8213 de 91. Então, a correção da renda mensal inicial pelo índice previsto na Lei 8213 de 91. O que aconteceu? Quem se aposentou de 5/10 de 88 a 4/4 de 91 ficou no vácuo, que a gente chama de buraco negro. Por quê? Porque nesse período veio a Constituição Federal. Só que a Constituição Federal não foi clara quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado. E até 91, até vir a Lei 8213 de 91, ficou nesse vácuo. Então, a correção monetária aplicada não foi a correta. E aí você pode discutir. Então, os benefícios de 5/10 de 88 a 4/4 de 91 cabem essa revisão. Então, eles podem ser revistos, porque o INSS pegou o benefício e fez uma nova concessão. O problema é a diferença que não foi paga. E outros foi paga e a pessoa não lembra. Então, você tem que fazer um cálculo antes para verificar se você recebeu ou não recebeu, tá? Aí você precisa procurar um profissional qualificado que mexa com isso, da sua confiança, para que essa pessoa possa verificar se coube ou não, tá? Se você recebeu ou não, se você tem direito ou não a essa revisão. Porque o ato de aposentadoria é vinculado, então o INSS ele tem que dar o benefício correto. Se ele não seguir a lei, ele está agindo de uma forma ilegal. Então, você tem que levar a carta de concessão e aí você vai ver se aplica essa revisão do buraco negro, você vai ver a renda mensal da pessoa, tá? Com base nessa linha de raciocínio, a gente tem também a revisão do buraco verde.
Aí começa buraco verde, buraco azul, buraco negro, não. Buraco negro. Por quê? Porque ficou nesse vácuo. Então, é por isso que é conhecida como buraco negro. E a gente tem a revisão do buraco verde, que nesse período, antes de calcular a renda mensal inicial, o INSS comparava o valor do salário-benefício com o limite de contribuição. Então, dessa forma, se o salário de benefício fosse superior ao limite, a renda mensal inicial era calculada sobre o mesmo. Então, o buraco verde, entre 5/4 de 91 a 31/12 de 1993. Então, nesse período, o INSS limitava esse salário de benefício ao teto do salário de contribuição da época. Então, em alguns casos, essa revisão pode chegar a gerar um aumento de 144%. Esse percentual é principalmente para aqueles que contribuíram no teto ou no mês de julho de 91. Então, aqueles que tiveram seu benefício concedido nesse período têm que procurar um especialista com a carta de concessão do benefício. Então, aí você vai verificar se essa pessoa tem ou não direito a essa revisão, tá? Utilizando a própria arma do bandido, que é a Instrução Normativa 77, o artigo 565, você vai lá e você mostra, né, a própria... Só que assim, tem o seguinte, daqui a pouco, quando isso virar moda, ainda não começou. A hora que virar, que todo mundo souber, essa instrução normativa vai ser modificada, tá? Aí já não vai mais caber essa revisão, aí esquece, aí morreu, aí vai aplicar decadência, aí não tem mais salvação. Por enquanto, a gente ainda tem, porque eles ainda não perceberam o que eles fizeram, tá? Ainda não se ligaram, porque a hora que isso tomar vulto, que todo mundo começar, pode ter certeza que vai mudar. Então, se você tiver, corra para fazer essa revisão, porque vai ter mudança, tá? Pode esperar que eles não vão deixar isso de graça, não. Bom, a gente tem a revisão do teto, que é essa revisão aborda o reajustamento do teto do INSS em 98 e 2003, por meio da Emenda Constitucional 2041. Então, o pedido dessa ação é para aqueles que tiveram benefício concedido antes de dezembro de cada um dos anos acima, que é 98 e 2003, e que tiveram os benefícios limitados por sua média. Então, é muito fácil. Você pega a carta de concessão, está escrito assim, limitado no teto. Você pode correr que você tem, provavelmente você tem direito. Por quê? O que acontece? O INSS pegou o seu salário de contribuição, tá? Chegou lá, limitou o teto. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo para ficar fácil. O teto desse ano é R$6.000, vamos arredondar. Só que a sua média salarial é de 7 mil. Aí, o que o INSS fez? Multiplicando pela... Você vai falar como 7 mil? Multiplicando, deu um fator previdenciário positivo, deu 7 mil. Aí, no reajuste, o que o INSS faz? Ele te dá o reajuste sobre 6 mil. Tá errado. Porque quando vai fazer o reajuste, é sobre 7, não é sobre 6, porque o seu salário ficou limitado ali. Então, você tem direito a fazer esse... Só que, primeiro, precisa ver se já não foi feito, tá? Você vai, porque teve uma ação civil pública que foi feita essa questão. Então, o que entrou na ação civil pública? De 5/4 de 91 a 31/12 de 2003. Entrou nessa ação civil pública. Primeiro, você precisa ver se foi feita essa revisão no seu caso, se você teve realmente esse dinheiro aplicado, e aí você pode questionar isso se não foi feita essa revisão. A gente tem também o teto 2, que esse é o maior, que não entrou nessa ação civil pública, porque aquele período de 5/4 de 91 a 31/12 de 2003 foi um acordo que o INSS fez com o sindicato que entrou com a ação, eles fizeram um acordo e foi esse período. Agora, a gente tem o teto 2, que são valores de 5/10 de 88 a 4/4 de 91. Se ficou limitado ao teto, normalmente quem se aposentou pela proporcional nesse período e foi limitado no teto não tem a revisão, porque eles não aplicaram a revisão para quem teve esse tipo de concessão. Então, cabe revisão. E são valores altos.
E esse do teto, ele não tem a questão da prescrição e decadência que eu estou falando que tem no buraco negro, no buraco verde. Por quê? Porque essa questão é após a concessão do benefício. Então, é após você se aposentar, o reajuste não foi aplicado da maneira correta. Então, a gente não tem que falar em decadência, porque eu não estou discutindo o ato da concessão, eu estou discutindo após, eu estou discutindo o que foi feito no reajuste. Então, essa questão não entra na decadência, tá? Então, é uma questão que tem benefício, dá para ganhar um bom dinheiro, e aí muitas vezes você tem lá a carta de concessão, só que você não tem nem ideia que você tem esse direito. Então, tem muita gente aí, principalmente quem se aposentou pela proporcional, porque essa proporcional foi limitada e aí você acabou não tendo esse direito. Então, verifique, procure alguém da sua confiança, porque revisão, você precisa ter alguém da sua confiança para que você veja se cabe ou não. Temos também a revisão da ORTN. O que acontece? Muitas ações foram julgadas pela decadência, essa questão da ORTN, porque muita gente entrou passado alguns anos, tá? E aí o STF veio e falou na questão da decadência, só que a gente utilizando a própria arma do bandido, a gente utilizando a própria instrução normativa, a gente pode entrar com essa revisão, tá? Então, essa revisão, a revisão da ORTN, ela se aplica porque o que acontece? O INSS você tem lá. Nessa época, você fazia os salários de contribuição da pessoa, aí você pegava os 36 meses, só que o INSS pegava os últimos 36 meses, fazia a média. Aí o que ele fazia? Aplicava o coeficiente. Só que desses 36 meses, os primeiros 12 ele não aplicava correção monetária. Você vai falar, Tatiana, é brincadeira. Não, é verdade. O INSS não aplicou correção monetária. Então, o que acontece? Porque a lei 6.423 de 77, ela determinava a correção através da OTN, ORTN ou BTN. Então, de 1/6 de 77 a 4/5 de 88, alguns benefícios, algumas pessoas que se aposentaram nessa época podem ter a questão da ORTN, tá? Então, isso é uma questão de você fazer cálculo. Quando a gente fala em revisão, toda e qualquer revisão, a gente tem que falar em cálculo. Não existe revisão sem cálculo, tá? Sempre você vai fazer o cálculo, você vai verificar a renda da pessoa, se ela tem direito à revisão ou não, porque muitas vezes a pessoa teve essa revisão, já foi feita lá atrás e ela nem lembra. Várias vezes a pessoa me procura, não, mas eu não fiz a revisão. Você procura no fórum e você acha o processo, você mostra para a pessoa, olha, foi feita a revisão. Bom, então essas são as revisões, tá? Algumas que a gente tem inúmeras revisões. Essas são algumas revisões, como essa brecha foi descoberta agora há pouco tempo, então eu estou passando para vocês, para que vocês possam correr atrás disso. Para quem não adianta, para quem entrou com ação, para quem já tem, não adianta fazer, mas para quem não fez, ainda dá para fazer. Antes que o INSS mude, então ainda dá tempo de correr atrás disso. Então, procure um especialista. Se a pessoa disser que não, vá em outro, porque dá para fazer, tá? Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou continuar, no próximo programa eu vou continuar falando sobre as revisões que vocês conseguem, através dessa brecha, ainda entrar. Então, fica ligado no próximo programa, porque a gente ainda vai discutir ainda algumas revisões. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Até lá. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de.radio.m de mundial @uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.